do Evangelho vou pregando ao perdido e pobre pecador. Na seara há lugar para quem quer trabalhar, para mim e para você. Há serviços a fazer, criança, homens ou mulher. Não trabalha quem não quer, na seara do Senhor. nossa oração aí. O salário é o amor, na seara do Senhor. O salário é o amor. Na seara do meu rei vou semeando a semente que me entregou. Olá, boa tarde, preciosíssimos e amados ouvintes. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nesta tarde, em mais uma programação. Baixar um pouquinho o microfone, que daí não dá microfone. Estamos aqui sempre, né? Com o programa Semente de Vida. Esses 2 finais de semana eu não tive aqui, o Mateus colocou na agulha aí, né, Mateus? E ficou bom, viu? Obrigado, Deus abençoe você. Então hoje eu pude vir pessoalmente para conversar com vocês aqui, olhar na cara de vocês. Vocês olhar na minha cara também, né? Deus abençoe vocês grandiosamente. Agradeço a direção da rádio, as pessoas que sempre estão conosco na sintonia, através do Facebook. Eu tenho que colocar a Sarapuco no meu rosto aqui para me ver ali, ó. Doni Borges está assistindo, Deus abençoe, Doni. Você está em Anita Garibaldi ou Campos Novos, aonde que você está? Deus abençoe minha esposa, a irmã Elilde Gonzaga, que está conosco aqui nas programações, né? Tem estado conosco, dando a sua contribuição. Deus abençoe. É o Mateus, que é o nosso sonoplasta, que faz a sonoplastia, o menino que controla os botões da rádio. Seu Edson, diretor da emissora, Deus abençoe grandiosamente. Estamos ouvindo o fundo musical, é o irmão Valdomiro Silva, finado. Saudoso Valdomiro Silva, deixa eu ver quem está ali nos assistindo. Marcele Ferreira, irmã Marcele Ferreira, em Surubim, Pernambuco. Deus te abençoe, preciosa irmã, Deus abençoe grandiosamente, no nome precioso de Jesus Cristo. Estamos pela graça de Deus. Anita Garibaldi, minha terra natal, o Doni Borges, né, Doni? Aí, Anita Garibaldi, no meio dos nossos parentes e amigos aí, da nossa terra natal. Estou com saudade daí. Hoje eu conversei com o Orival do posto, Orival Machado. Deus abençoe todos vocês aí. Vamos ouvir uma página musical? Vamos ouvir um hino? Com coragem, força e vigor. Irmão Hélio Marinho. Deus, cheguei aqui profundamente angustiado, tendo no Glória a peito Jesus. um reflexo do pecado. Sou tão somente um farrapo. Linda voz do irmão Hélio Marinho. Deus, é muito triste o homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Foi o primeiro casco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a
a sua ajuda. Oh, glória a Jesus. Eu não mereço, mas a vida continua. Aleluia. Eu quero pertencer Irmão José a ti Paz. inteiramente. De onde você fala comigo, irmão José? Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceita. Glória a Deus. Da maneira que eu estou. Eu levanto minhas mãos pro céu e te aceito nesta hora. Glória a Jesus. Confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Desse farrapo de gente, faz de mim um cidadão. Pastor Paulo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus, cheguei aqui profundamente angustiado, tendo visto o reflexo do pecado. Louvado é teu nome, Sou Senhor. somente o farrapo que sobrou. Glória a Jesus. Deus, é muito triste o homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Foi oprimido por casto opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a sua ajuda. Oh, Senhor. Eu não mereço, mas a vida continua. Oh, glória. Eu quero pertencer a ti. Louvado é teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. Oh, Deus. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto minhas mãos pro céu. Oh, Senhor. E te aceito nesta hora. Glória a Jesus. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Glória a Jesus. Quero conhecer bem melhor. Oh, Deus. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Oh, Deus, louvado é teu nome. De gente, faz-me um cidadão. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ouvimos aí na linda voz do irmão Hélio Marinho. Irmão Hélio Marinho, meu amigo de confidência. Irmão Hélio Marinho, meu amigo de longa data, grande cantor, dom de Deus, como o Kenanias. O levita que tinha o dom de entoar o canto, ali está o irmão Hélio Marinho com essa linda voz. Em São Paulo, meu amigo Hélio Marinho, que compunha a dupla Irmãos Marinho, né, que começaram a gravar pela gravadora GCS nos anos 70. Deus abençoe todos vocês que estão aí. Tá chegando gente aqui sem parar, vou ver se eu consigo ler o nome de todos, depois eu repito e ler o nome de todos, tá? Pastor Paulo Sérgio, irmão José Paz, diz de onde você está assistindo, irmão José Paz. O pastor Paulo Sérgio, lá em Londrina, no Paraná, a irmã Marcele Ferreira em Surubim, o irmão Borges, Doni Borges, de Anita Garibaldi, de Santa Catarina. Deus abençoe, irmão. A irmã Lúcia Saldanha, de onde você assiste, irmã Lúcia Saldanha? A Adinês Banner,
Bender, meus parentes, meus primos, acredito que é em Fraiburgo, Santa e Bela Catarina. O irmão João Carlos Moura, de onde você me assiste, irmão João Carlos Moura? A Natália Alencar, ali no Travessão 10, o Luiz, a Cida, o Natan, Deus abençoe vocês aí, Natália, fiquem na sintonia, não saiam daí. A Lúcia Saldanha, já falei, né? A Luci Silva, Lucinha, Deus te abençoe. A Lucicleide, a Cleidinha ali. No Quinto Beck, Arcídia Hildebrando, em Anita Garibaldi, Santa e Bela Catarina, em Santo Ângelo, acho que é Santo Ângelo, né? Se eu errei, se me perdoe aí, que já estou meio desatualizado daí, então esqueça as comunidades por aí, mas a graça de Deus é maravilhosa em nossa vida. Tá a Natália, tem a irmã Cid, Hildebrando, a Lúcia, então uma relação de bons ouvintes já, né? E vocês através da rádio aí, né? Que estão ouvindo pela rádio, outros assistem pelo... A irmã Maria Aparecida também, Deus te abençoe, irmã Maria Aparecida, Osmar da C66, Adilson Rodrigues, Deus abençoe, irmão Adilson Rodrigues, ex-programador aqui da rádio também. Deus abençoe todos vocês que estão na escuta. Irmão Hélio Marinho, vamos orar pelo irmão Hélio Marinho. O irmão Hélio Marinho está precisando de oração, ele ora por mim todo dia, então eu quero pedir oração por ele também. Vocês que participam da programação, Deus abençoe a todos vocês. Deixe o seu comentário, o seu like. O Jonas Correia, no Rio Crespo, na Vila Batista. Jonas Correia, meu irmãozinho Jonas, Deus abençoe você. Toda a família aí, Jonas. A sua mãe, a irmã Luciana, e o seu padrasto, sua irmãzinha, Deus abençoe todos vocês aí, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos ouvir mais uma página musical, o Mateus está ali colocando mais um hino para nós ouvir. Eu ofereço para todos vocês que estão na sintonia do programa, aqui no Vale do Anari, no Quinto Beck, irmão Amadeu, lá na linha do Oriente Novo. Deus abençoe, irmão Amadeu, você e sua família, ele que congrega na Congregação Cristã no Brasil. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Vamos de música! Na seara do Senhor. Se não fosse Jesus, glória! Pastor José de Jesus. Só coisa boa. O meu sofrimento nunca teria fim. Se não fosse Jesus amenizar meu sofrer, tirou-me das trevas com suas mãos poderosas e me converteu. Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, Jesus, ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Jesus, se não fosse Jesus, Cláudio Menezes, ainda estava nas trevas. De onde você assiste, irmão Cláudio? Conhecia o esplendor da luz. Hoje vivo alegre, com o meu Salvador, que me deu sua graça e me encheu de fervor. Se não fosse Jesus amenizar meu sofrer, ele tirou-me das trevas com suas mãos poderosas e me converteu. Jesus, se não fosse Jesus, ainda estava nas trevas
conhecia o esplendor da luz. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Hoje vivo feliz, hoje eu vivo feliz com o meu Salvador, com o meu Salvador, que me deu sua graça, e me encheu de fervor, se não fosse Jesus, a amenizar meu sofrer, tirou-me das trevas com tuas mãos poderosas e me converteu. Vamos tocar, Dona. Jesus, Jesus, se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Olha, irmão Ivo Marinho, irmão Ivo Marinho Rosa, o irmão Ivo Marinho Rosa, também irmão do irmão Hélio, que compõe a dupla Irmãos Marinhos, irmão Ivo, também está na escuta do programa. Me manda os teus hinos, irmão Ivo, para que eu possa tocar aqui. É o hino de você com sua esposa, da sua moça, certo? Esses dias atrás eu toquei o hino da sua menina aqui, tocando cavaquinho e cantando, né? Que coisa maravilhosa. O Everaldo Aguiar, Anita Garibaldi, na Lagoa da Estiva. É. Irmão Ivo Marinho, irmão Ivo, acompanho vocês desde a gravadora GCS. É, Deus abençoe vocês. Paz, seu amigo, meu amigo Everaldo. O irmão Doni Borges está pedindo um hino para o pai dele, o irmão João Borges, a irmã, a mãe dele, a irmã Valmorina Borges, né? Deus abençoe vocês aí, todos os parentes aí, Anita Garibaldi, Santa Catarina. Eu peço para os irmãos que cantam, que mandem, que façam um MP3 aí e me manda para me tocar aqui, nas minhas programações, nas nossas programações. Mateus, eu quero que você abra o microfone para a irmã Elilde dar uma saudação para os ouvintes, ela que faz parte da programação. Alessandra Cardoso, Deus abençoe a Alessandra Cardoso, onde você estiver, no nome de Jesus. Boa tarde a todos, Deus abençoe a todos, que sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe mais esse final de semana, né, que possamos ser felizes. Está feliz, irmã Elilde? Louvado seja Deus. Glória a Deus, minha companheira, minha adjutora de todos os momentos. Deus abençoe a todos na rádio, os que ouvem da rádio, ouvem no YouTube, no Facebook, que Deus abençoe a todos. Beleza. Está aí a irmã Elilde, nossa adjutora. O irmão João Borges pede um hino. Próximo hino vai para você, irmão João Borges. A gringa aí, todos vocês aí. Deus abençoe todos os meus ouvintes, especialmente o irmão João Borges, que está participando aqui. Seu filho, Doni, te oferece essa linda página musical. Seara para todos dá lugar. Eloy Nunes, o Eloy Nunes, da Costa, Nova Prata. É Nova Prata, irmã? Rio Grande do Sul. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho. Glória a Jesus. Como o voo da gaivota, vai seguindo seu
Glória a Deus. O crente ora, o crente chora. É verdade. Ao ouvir a voz divina, Glória a Deus. na mensagem que é pregada, Glória a Deus. como água cristalina. Deus tem se revelado aos seus filhos. E o poder de Deus invade Glória a Jesus. a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante do Deus verdadeiro. Sinto um anjo em nosso meio, e as curas vão surgindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, e o poder de Deus invade, Pedi para os ouvintes não ligar agora. Não ligar no meu celular que interrompe aqui. Até a criança chora Vera Lúcia Estanque. do Deus verdadeiro. Sinto um anjo em nosso meio, e as curas vão surgindo. É fogo santo, é A labareda, irmã Margarida Rodrigues da Silva. é o poder de Deus caindo. Glória a Jesus. E o poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante do Deus verdadeiro. Sinto um anjo em nosso meio, e as curas vão surgindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser. Muito bem, muito bem, muito bem. Irmão Osmar, da linha 66, que está na escuta, Deus te abençoe, irmão Osmar. A Vera Lúcia Estanque, minha prima, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Deus te abençoe, Vera. No nome de Jesus, a irmã Margarida Rodrigues, eu acredito que seja de Brasília. De onde você me assiste, irmã Margarida? Eu esqueci, me perdoe. Certo? Eloí Nunes da Costa, eu acho que é Nova Prata, Rio Grande do Sul. Fala para mim se é Nova Prata mesmo. Eu acho que congregam o pastor Arildo, um tabernáculo da mensagem lá. Nós temos um assunto importantíssimo para falar hoje. Respondendo à pergunta de alguém que pediu, irmão Pastor Paulo, Pastor Paulo, a Luci, é para mim tocar o hino, não chores, né? Eu acho que você dá uma pesquisada aí, Mateus, se você achar esse hino, Não Chores, para nós tocar aí depois. Então, hoje nós temos um assunto a pedido. Alguém pediu para mim falar sobre o batismo bíblico. É um assunto maravilhoso de falar, Pastor Paulo. Doce de falar. Eu gosto de escorrer esses assuntos, e quando um ouvinte pede, foi um ouvinte que ouviu e que comentou, pedindo. Irmãos, eu peço para vocês não ligarem o meu celular agora, que interrompe a transmissão, certo? Tinha alguém ligando? Me desculpa, tá? Ok? Depois eu vejo e eu converso com você. Pode ligar no programa pode mandar mensagem no telefone da rádio, se quiser, né? Deus abençoe. Irmãos, o assunto hoje é maravilhoso. Eu vou deixar para vocês já, é o ponto de partida, Mateus 28 e 19.
É ali o ponto de partida, não tem outro lugar para começar, né? Então, o próximo hino agora, conseguiu achar? Então, o Mateus achou ali. Nós vamos tocar, a Lúcia pediu, e eu ofereço essa linda página musical para todos os ouvintes, especialmente para Cleide, né? Para Lúcia Cleide, ali no Quinto Beck. Nós estamos indo por aí, no Brasil afora, daqui a pouco tem gente lá de Portugal, da África, mandando mensagem aqui. Para todos cantar. Glória a Jesus. O clima aqui tá maravilhoso, Pastor Paulo. Aqui tá leve. Tá maravilhoso o clima aqui. Meu filho querido, não fiques assim. Glória a Deus. Que já perdeu. Glória a Deus. A sua dor, toda essa angústia, eu já contemplei. Meu filho, não diz que tudo acabou. Um alto preço por você paguei. Quantas vezes em meus braços Glória a te Jesus. carreguei e te ajudei. Oh, glória. Meu filho, Glória a descansa o seu coração, eu vou te ajudar. Não existe nada que impeça meu agir e o meu trabalhar. Põe um ponto final nesta situação, caminho novo posso fazer. Sou seu amigo, sou seu pai, filho querido, vou ajudar você. Não chores mais, filho querido, enxugue as lágrimas do rosto seu. Levanta a cabeça, pode confiar, quem te prometeu nunca perdeu. Eu te ajudo e te fortaleço, coloco de pé. Glória a Jesus. Vencedor, coloco a vitória nas suas Glória a Deus. mãos. Sou seu Deus, sou o seu Criador. Meu filho, descansa o seu coração, eu vou te ajudar. Não existe nada que impeça meu agir e o meu trabalhar. Põe um ponto final nesta situação, caminho novo posso fazer. Sou seu amigo, sou seu pai, filho querido, vou ajudar você. Não chores mais, filho querido, enxugue as lágrimas do rosto seu. Levanta a cabeça, pode confiar, quem te prometeu nunca perdeu. Eu te ajudo e te fortaleço, coloco de pé, te faço vencedor. Coloco a vitória nas suas mãos. Sou seu Deus, sou o seu Criador. Não chores mais, filho querido, enxugue as lágrimas do rosto seu. Levanta a cabeça, pode confiar, quem te prometeu nunca perdeu. Eu te ajudo e te fortaleço, coloco de pé, te faço vencedor. Coloco a vitória nas suas mãos. Sou seu Deus, sou o seu Criador. Sou o seu Deus, sou o seu Criador.
Muito bem. Belo hino, né? Muito bonito o hino, Cleide. Irmãos, caneta e papel. Caneta e papel. Porque há muitas escrituras que eu vou ler aqui, umas 8, umas 4, 5, 6, 7, 8 talvez. Escritura aqui. É sobre o batismo, respondendo o irmão que pediu, né? Eu leio a Bíblia desde 6 anos de idade e meu pai me falou, um conselho do meu pai que já dorme no Senhor, que está descansando na glória, ele me disse: Elias, a palavra de Deus é a verdade, não tenha dúvida. Então, desde 6 anos de idade, eu comecei a ler e examinar as Escrituras. Quando a gente se depara com pessoas que dizem que a Bíblia simplesmente foi escrita por homens, claro que foi escrita por homens, por aproximadamente de 30 a 40 escritores, mas esses escritores, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo. Eu creio porque eu sou um aferidor das Escrituras, eu não sou apenas um leitor de histórias da Bíblia, eu sou um aferidor das Escrituras. Jesus não mandou ninguém ler a Bíblia, Jesus mandou examinar as Escrituras. Você erra em deixar de examinar as Escrituras e ir com os outros. Você erra, um pecado que você está cometendo em ter deixado de examinar as Escrituras. Este irmão que pediu para recapitular, falar sobre o batismo, esse irmão está examinando as Escrituras, está procurando obedecer o mandamento de Jesus. Tem igrejas aí que treinam o povo a tocar, dá cursos de música e tudo mais, e constrói templo, mas não ensina a examinar as Escrituras. Outros formam pregadores aí, teólogos, grandes professores de teologia, igual eu fui cursado em teologia, eu fiz bacharelado em teologia. Gilberto, isso mesmo. Então, mas a teologia é conforme o catecismo da determinada igreja. Eu não posso dizer, amaldiçoar homens de Deus que pregaram e que pregam o Evangelho, muito embora não conhecendo as Escrituras, fazem aquilo que sabem. E diz a Bíblia que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não sabe, Deus não leva em conta. A partir do momento que você fica sabendo, você é responsável por aquilo que você ouve. Quem crer e for batizado será salvo. Você tem que crer para ser salvo. Se eu te mostrar a Bíblia aqui, a palavra de Deus, e você não crer, você será condenado. Ou se alguém me mostrar a Bíblia, as Escrituras, e eu não crer naquela determinada Escritura, eu serei condenado. É o que disse Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer, blasfemou contra o Espírito Santo, chamou Deus de mentiroso, será condenado. Então, irmãos, vamos recapitular, vamos falar com calma, para que você entenda. Mateus 28:19 diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome, singular, do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus disse: ide, batizai, e fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui não diz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não. Fala nome uma vez, singular. Por isso Jesus disse em sua palavra: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus e tu mos destes. Certo? E o verbo feito carne, Jesus, quer dizer Jeová Salvador. Ele é Deus conosco. Mateus 1:21. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Deus feito carne. Eu sou esposo, mas meu nome não é esposo. Meu nome é Elias. Eu sou filho, mas o meu nome não é filho. Meu nome é Elias. Eu sou pai também,
mas o meu nome não é pai. Meu nome é Elias. Estes são os meus atributos. E aqui nós vemos a morfia de Deus se manifestando como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Deus se manifestou em carne. Aquele que se manifestou em carne é pregado aos gentios, visto no mundo, recebido em cima pelos anjos lá no céu. Este Deus, o Espírito Santo, que se movia por sobre as águas, ele criou um corpo chamado Jesus e habitou nele. O Espírito Santo gerou a Jesus. Quem é o pai de Jesus? Deus é o pai de Jesus. Quem é Deus? É o Espírito Santo. Deus é Espírito e convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Comentando com o meu irmão Adalto, lá de Minas Gerais, falando com ele, é necessário que seja aberto o entendimento. Se não for aberto o entendimento, a pessoa fica vagueando. As pessoas são sequestradas por doutrinas, sequestradas por coisas, e seguem aquelas coisas. Então, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou pastor, eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou médico. Nós somos um monte de coisa, mas nós somos uma pessoa que temos um nome. Meu nome não é doutor. O meu nome não é terapeuta. O meu nome não é pai, o meu nome não é filho. O meu nome não é esposa. O meu nome é Elias. Esse Deus teria o seu nome manifestado aos homens. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu mos destes. Em Lucas, vamos prosseguindo aqui com as escrituras. Em Lucas 24, Lucas 24 e 47, em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Para que serve o pecado nas águas? Para arrependimento, remissão de pecados. Para arrependimento. Existe um batismo na Bíblia. O único batismo é o da Bíblia. É o que vale, é o dos apóstolos. O que vale para Deus é o batismo de Pedro, de Paulo, de Filipe e demais discípulos e apóstolos. Em Efésios capítulo 4, versículo 4 a seguir, diz que há um só Pai, há um só Deus, há um só Deus, há uma só fé, um só batismo. Portanto, Paulo estava falando do batismo que ele batizou, que é o mesmo batismo que Pedro batizou, é o mesmo batismo que Filipe batizou. Bem claro, está aqui. Eu vou ler o 46 para pegar um embalo aqui, de Lucas 24. E disse-lhes assim, está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, o nome daquele que morreu, e que ressuscitou dos mortos, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Qual é o nome daquele que foi morto e ressuscitou? Jesus Cristo. É esse o nome. E aqui diz que é em seu nome. Se pregasse o arrependimento e remissão de pecados, começando por Jerusalém. Este batismo é o que eu encontro na Bíblia desde os meus 7 anos de idade. Aos 10 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu comecei a pregar. E então, em Atos 2 e versículo 38, quando chegou aquele povo, o dia de Pentecoste, que chegou aquele povo e perguntou, varões irmãos, o que devemos fazer? Ali estava Mateus, que escreveu
Mateus 28, 19. Doni, você está examinando, né? Maravilhoso, viu? O irmão Silva Pires, você também está examinando, né, irmão Silva? Pastor Paulo, o senhor também está examinando, né? Oh, glória! Então chegaram e perguntaram para os apóstolos, para Pedro e demais apóstolos. Mateus, que escreveu Mateus 28 e 19, estava lá. O que devemos fazer, varões e irmãos? Pedro não hesitou, mas firmemente deu a prescrição. Arrependei-vos. Atos 2 e 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tá, mas em Mateus 28, 19 não era Pai, Filho e Espírito Santo? Mas ali não houve batismo. E ali simplesmente era uma ordenança, e ali Jesus não mandou repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, é o desafio. O Papa, o Bispo, o ancião, o pastor, o evangelista, o presbítero, o cooperador, o religioso, me mostrar na Bíblia um só lugar em que alguém ousou repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca se viu alguém repetir. Irmão Antônio Borges, em Caxias do Sul, né? E então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome singular de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? Você está vendo? Vamos para Atos 8. Atos 8 e versículo, acredito que seja 16. Atos 8 e 16. Ora, vamos começar no 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Filipe diz ali, do versículo 11 a seguir, do capítulo 8, que ele batizava tanto homens como mulheres. Eles não batizavam crianças, eles batizavam homem, mulheres. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tem que se arrepender primeiro. E uma criança não tem por que se arrepender de alguma coisa, porque é considerada inocente. Apenas carrega o pecado original. E não tem raciocinabilidade. Então aqui está, que esses irmãos somente tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. É o batismo, irmãos, que eu encontrei na Bíblia, eu não encontrei outro batismo. Irmãos, em Atos 10 e 47 e 48, Pedro estava na casa dos irmãos lá, na casa de Cornélio, eu acho que era. E então, os irmãos receberam o Espírito Santo, tiveram manifestações. Então, Pedro disse, pode alguém, que porventura pode alguém, que como nós, recebeu o Espírito Santo, 47, respondeu então Pedro, pode alguém, porventura recusar a água, para que não sejam batizados, estes que como nós receberam o Espírito Santo? E o 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Preciosíssimos irmãos, é doce esse assunto. A Escritura é clara. A Bíblia é clara sobre as doutrinas da salvação. O batismo faz parte da doutrina da salvação, é o primeiro passo para uma vida cristã. Tem gente que diz que não precisa batizar. Como que não? Como que não precisa consertar o batismo? Eu vou provar para você que se teu batismo não for esse dos apóstolos, você precisa consertar. Ou você estará em falta com as Escrituras. E aqui então Pedro
mandou que fossem batizados em nome do Senhor os irmãos que tinham recebido o Espírito Santo. Irmãos, há quem diga que Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus ou de Jesus Cristo, porque aquele povo não cria em Jesus. Mas Pedro teve tempo, até na casa de Cornélio, que se ele tivesse errado, ele ia corrigir o erro dele, né? E esse povo aqui não era judeu, esse povo aqui era um povo gentil. Então mandou e rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Com certeza, Pedro ficou ali por uns dias e consertou o batismo daqueles amados irmãos ali. Pedro, o apóstolo Paulo, irmãos, em Gálatas, capítulo 8, versículo 11 a seguir, Paulo diz assim: convém saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, eu não aprendi de homem algum, mas é mandamento do Senhor. Paulo, ele não copiou de Pedro. Portanto, nós encontramos o apóstolo Paulo rebatizando aproximadamente uns 12 discípulos de João. Quem que batizou esses 12? João Batista, o maior profeta da Bíblia. O maior profeta, além de João Batista, é somente Jesus Cristo. O último profeta dos grandes profetas. Então, eles tinham sido batizados por João Batista e chegaram a ter com Paulo, passando pelas regiões mais altas de Éfeso. Atos capítulo 19 e versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou. Com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Tem que crer em Jesus Cristo e tem que ser batizado no seu nome. Porque Paulo e os que ouviram, o versículo 5 de 19 de Atos, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Com quem que Paulo aprendeu? Com o Espírito Santo. Convém saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não foi aprendido de homem algum, mas é mandamento do Senhor. Aqui está Paulo. E a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, ela está firmada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Atos 2 e versículo 20. Há quem diz: eu fico com as palavras de Jesus e não fico com as dos apóstolos. Você não fica com nada, com de ninguém. Edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O nosso evangelho tem que ser o evangelho de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de Filipe. O nosso evangelho tem que ser o evangelho de Jesus Cristo e demais apóstolos. Porque nós não somos peregrinos e nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Eu examino as escrituras desde criança, desde menino. Tem gente que diz que a Bíblia foi criada por homens pela Igreja Católica. Mentira! Homem nenhum tem capacidade de escrever o que está escrito nesse livro aqui. As escrituras não se contradizem. A mente humana sem revelação se contradiz. Porque o homem interpreta a palavra de Deus. O apóstolo diz em suas palavras: as escrituras não são de particular interpretação. Não! Unicamente o Espírito Santo abre a mente do homem e da mulher para que ela possa entender a palavra de Deus. Ó Senhor! Pastor Paulo está pedindo para os irmãos ficar aí, não sair daí. Irmãos, em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala mais uma vez: nós fomos enganados, irmãos, porque deixamos de examinar as escrituras.
Fomos levados por ventos de doutrinas e preceito de homens. Mas Daniel Berg e Gunnar Wingren, e o irmão Luiz Franciscon, eles pregaram aquilo que eles sabiam. Agora, a revelação do Espírito Santo chega e revela a você e te mostra as Escrituras. Você tem que marchar na fé, você não pode ficar parado em cima de doutrinas que são preceito de homens. A irmã Ellen G. White, ela não conhecia o que você está conhecendo hoje. Daniel Berg e Gunnar Wingren não tinham o conhecimento que você está tendo hoje. O irmão Luiz Francisco não tinha o conhecimento que você está tendo hoje. Você precisa dar valor a isto. Você precisa valorizar este momento, esta hora. Você precisa crer. Se você não crer, você será condenado. O apóstolo Paulo, Romanos 6, versículo 3 a seguir. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados com Ele na sua morte? Você sabe que quando somos batizados no seu nome, somos sepultados com Ele no batismo. E ali se vai o nosso passado enterrado naquele momento. Porque cremos no nome daquele que nos tem chamado para sermos seus filhos de adoção. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança de sua morte, também seremos na de sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Meus preciosíssimos, meus queridos irmãos, não tem como refutar, eu já venho desafiando os líderes religiosos há muitos anos. Não tem como refutar isto, estas verdades. Se falar outra coisa é mentira. Se disser outra coisa não é verdade, é mentira. Vamos em Colossenses, capítulo 3, e verso 17. Com todas estas escrituras, você não pode deixar de andar na palavra. Sai dela, povo meu, Mateus, ou melhor, Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não embriagues com o vinho da sua prostituição, e para que não incorrais nas suas pragas. Sai dela, sai da religião fabricada, criada pelo homem, doutrinas que são preceitos de homens. Anda no caminho, não fica parado, sobe a escada, não fica no primeiro degrau. 3:17 Colossenses. E quando fizerdes por palavras ou em obras, o batismo é executado em palavras e em obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Esse é o mandamento. E o batismo também é em obra e em palavras. Para onde você vai agora? Para onde você vai? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Ficamos com a palavra de Deus ou perdemos a nossa alma? Cremos na palavra do Senhor ou seremos condenados com o mundo? Você aceita ou rejeita? Você tem o livre-arbítrio. Deus respeita. Jesus Cristo foi democrático. Quem quiser vir a mim, quem quiser vir a mim. Quem quiser, porém, vir a mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Oremos ao Senhor. Vai ficar salvo essa mensagem aí no Facebook. E você pode recapitular por diversas vezes.
E me prove o contrário, se você puder. A irmã Noêmia Siqueira, Deus abençoe. Eu vou orar. Vamos orar pelo irmão Elilson, meu cunhado que está enfermo. Vamos orar. Certo? O irmão Doni Borges pede oração também. Vamos orar por você, irmão Doni. Certo? Nós temos que estar, irmão Doni, nós somos a igreja. Você é a igreja. Deus trata com o indivíduo. Deus não trata através de igrejas. Deus não trata através de denominações. Deus não trata através de templos. Você é o templo de Deus. E não sabeis que vós sois o templo de Deus e que em vós habita o Espírito Santo. Eu quero ver servir a Deus na rua. No dia a dia, lá na igreja é fácil. Lá todo mundo é bonitinho. Eu vou falar rapidinho aqui, ó. Deus abençoe o irmão Doni Borges, a irmã Marcele Ferreira, o irmão José Paz, pastor Paulo Sérgio, a irmã Maria Aparecida da Luz, a Cida do Luiz. Deus abençoe vocês aí, toda a família. O Jonas Correia, a Natália, Deus abençoe a Luci Silva, Arcídia Eldebrando, o Antônio Borges da Silva, o irmão João Carlos Moura, a irmã Lúcia Saldanha, os meus parentes, a Ade Inês Bender, Deus abençoe o irmão Amadeu, Deus abençoe o irmão Cláudio Menezes, o irmão Ivo Marinho Rosa, Everaldo Aguiar, Deus abençoe a irmã Alessandra Cardoso, Osmar da C66, Deus abençoe a irmã Vera Lúcia Estanque, a irmã Margarida Rodrigues, Eloy Nunes, Santa Luzia Melo da Silva, Deus abençoe Newton César, Tosta Xavier, professor César, no Quinto Beck, grande amigo, Deus abençoe Fernando Dutra, em Campos Novos, Santa Catarina, Silva Pires, meu grande amigo da Vila Palmares, Aurélio Estanque, meu primo em Lages, Santa Catarina, Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Noêmia Siqueira, Deus te abençoe, irmã Marlúcia Lima, Deus abençoe grandemente. Oramos ao Senhor, o tempo já não permite mais nós ir além. Jesus Cristo, eu peço, o Senhor abençoe meus ouvintes, cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Abençoa, Senhor. Dá graça a cada um. Abre o entendimento para que possam compreender as Escrituras. No nome santo de Jesus Cristo. Curar o enfermo, salvar o oprimido, abrir o entendimento, dar a salvação, o batismo no Espírito Santo, perdão dos pecados, a reconciliação contigo, o conserto do batismo, da doutrina da salvação, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Se você quer consertar o seu batismo, entre em contato comigo. Deus abençoe. Estaremos aqui sábado que vem, né, Mateus? Se Deus quiser, Deus permitir. Compartilhem. Sérgio Wellington, Salvador, na Bahia. Irmão Sérgio, vocês entram lá no canal, estude a Bíblia. Evangelista Sérgio Wellington. E lá você recapitula essas pregações aqui. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e soberano Deus, e até sábado que vem. Esperando quem lhes vá falar. Não precisa. Continue na sintonia.